irmãos podem tomar os assentos, em nome de Jesus. A Deus toda a honra, toda a glória. Glória a Deus. Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia Sagrada, Salmos de número 9. Eu quero ler os Salmos de número 9 todo, e quero ler 2 versos do Salmos 10, porque os Salmos 9 e os Salmos 10, ele é um mesmo compêndio dentro do estudo. Hoje eu fiquei, nesses dias, que estávamos estudando, a maioria dos estudiosos entendem que os Salmos 9 e 10 é apenas um Salmos, mas para nós está dividido em 2 Salmos aí. Então eu vou expor 2 salmos aqui hoje, o 9 e o 10. Amém? Quem encontrou, diga graças a Deus. Está escrito: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei, saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam, caíram, pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações. Tu arrastaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos, pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele, não se esqueça do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor, vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levanta das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas das filhas de Sião, e me alegre na tua salvação. As nações precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os põe em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Eu quero ler 2 versos no versos 10, que é o primeiro, e também o versos de número, deixa eu encontrar aqui, verso 6. O versos primeiro no Salmos 10 diz: por que te conservas longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos da angústia? Verso 6, diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, por favor, mas que dê uma linda salva de palmas a Jesus. Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, toda a adoração. Meus irmãos, baseado no que vocês já viram, eu quero hoje poder interpretar esse salmo à luz dessa proposição, Eu quero falar até 3 e vocês vão repetir bonitinho o que está escrito ali naquele slide. 1, 2, 3. Calma aí, gente. Nós vamos ler na Almeida Revista e Corrigida aqui, tá? Tem gente lendo na NVI, outro
Nova versão atualizada. É isso aqui, ó, para ler, tá bom, pessoal? É para ler tudo que está lá. 1, 2, 3. Glória a Deus por isso. Como eu acabei falando de início, os Salmos 9 e os Salmos 10, ele é apenas um salmo. Eu poderia apresentar muitos argumentos aqui, mas o que eu poderia citar para você é que, quando você lê os Salmos, isso também está no texto original, há um título dentro daqueles Salmos, tá bom? E você vai observar que dos Salmos de número 1 até os Salmos de número 9, todos os Salmos vêm com um título nesses Salmos. E os Salmos de número 10 acaba não vindo, já começa nos Salmos de número 11. Então pula, o Salmo 10 não tem um título. Então entendem que o título do Salmo 10 é os Salmos de número 9. Outro ponto importante também é que existe um acróstico, que seria as caracteres das letras hebraicas, que daria o início do versos. E o interessante é que tem no versos de número 9 algumas caracteres do hebraico, que é um acróstico, que é uma forma de memorização, assim como está no livro de Provérbios 31, as 22 caracteres hebraicas está sobre a mulher virtuosa. Os Salmos 9 inicia com esse acróstico, mas ele não termina. E ele dá início, onde parou nos Salmos 9, ele começa nos Salmos de número 10. Eu acho que isso aqui é suficiente para a gente poder entender que está falando apenas de um salmo, de um contexto, onde o salmista, de fato, expressa a sua ação de graças por um grande livramento. O teclado abaixa um pouquinho para mim aqui, por favor, o Vitor. O que eu queria trabalhar com vocês aqui hoje, e eu olhei os salmos por um outro prisma e por outra vertente, mas se você olhar, na sua Bíblia está falando que é um salmo de ação de graça. Diga comigo, é um salmos de ação de graça, por um grande livramento. Eu não sei se você tem essa competência ou tem esse comportamento de agradecer a Deus por aquilo que Deus faz sobre a sua casa, sobre a sua vida. Isso é muito do católico, né? O católico chega até a mandar fazer uma faixa, né? Agradecer a um santo que ele entende que é um mediador para alcançar algumas coisas. Santo Expedito, e assim sucessivamente, conforme a crença desse grupo que expressa a sua fé dessa forma. Mas o salmista, ele está agradecendo a Deus. Então eu deveria, quem sabe dentro da sua ótica, ou aquele que está ministrando, olhar esse salmo e falar: eu interpretarei esse salmo com esse olhar. Eu quero interpretá-lo dizendo: olha, eu preciso agradecer a Deus pelos livramentos que Ele me dá. Pode ser uma forma, seria uma proposição, um assunto de olhar Ele com esse olhar. Mas eu falei: Senhor, esse Davi foi muito perseguido, porque a maioria dos salmos de Davi tem contexto de perseguição. A maioria dos salmos de Davi, ele conta esses salmos, ele escreve esses salmos em contextos de guerra e de dificuldade. O salmo de número 9 e 10 também está na mesma proposta. Mas eu queria ler com vocês os 2 primeiros versos, e vocês vão entender o que eu quero propor. Vamos ler os versos 1 e o versos 2, porque o salmo, ele inicia com esses 2 versos, e ele vai dizer por que ele fez aquilo. Olha que diz, ó: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei, saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó. Ele está, se você olhar, ele está cantando louvores de dentro do coração, ele está contando todas as maravilhas de Deus, ele se alegra e chega a saltar de prazer. Aí ele vai dizer por que ele está tendo esse comportamento. Versos de número 3. Porquanto os meus inimigos retrocederam. E aí você lerá todos os versos, são 38 versos. Os Salmos 9 tem 20. Salmos de número 10 tem 18 versos. Então você observou que
Ele inicia dizendo: Senhor, eu estou cantando, eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou falando das tuas maravilhas, porque o Senhor fez algo muito significativo, e isso me dá subsídio, base, para eu poder dizer que o Senhor é muito bom. Mas quando eu olho para isso, o que eu penso? Que o diabo, o nosso adversário, ele entende que, e ele não quer que você cante. O inimigo não quer que você louve. O inimigo não quer você alegre. Ele não quer você feliz. Ele não quer você expressando uma gratidão a Deus por livramentos. Ele não quer. Então, qual o objetivo? É tentar impedir você de expressar essa alegria, de expressar essa gratidão, de contar às pessoas o que ele tem feito. E qual é a artimanha do inimigo? É criar circunstâncias para procurar impedir a sua adoração. Pastor Renato, é interessante, vale lembrar, e é importante ressaltar isso, porque o Salmos 34, Davi, ele entende o seguinte: nem todo mundo tem essa competência, eu não sei se nós teríamos, mas o Davi está dizendo: eu louvarei ao Senhor em todo tempo. Então o que ele está querendo dizer? Então eu louvo a Deus quando está bem, eu louvo a Deus quando está ruim, eu louvo a Deus quando eu tenho, eu louvo a Deus quando eu não tenho. As circunstâncias não me impedem de adorar. Porém, o fato de as circunstâncias não me impedir, mas pensa comigo, você conhece alguém que... Conhece alguém? Não, você mesmo. Qual foi uma circunstância que chegou ao ponto de, no mínimo, impedir você de adorar? Quem já não veio para o culto com angústia no peito? Ou quem já acabou de nem chegar a vir ao culto, porque eu não vou, eu acho que isso, eu seria hipócrita estar lá naquele culto. Eu não consigo porque, pastor, eu não tenho estômago, pastor, eu não tenho sangue de barata. Eu sou humano, eu não vou, porque eu não vou conseguir. É só comigo ou já aconteceu com alguém isso aí? Você observa que essa é uma das artimanhas dele. Eu posso também fundamentar e ilustrar com vocês uma certa ocasião de que Deus pediu para Israel adorar. Está registrado no livro do Êxodo, Kaique, onde Israel está no Egito, e Deus falou assim, peça para Faraó liberar meu povo, para que eles vão até o deserto e me adorem. Então você tem Moisés indo lá diante de Faraó, falando assim, olha, o Senhor pediu para que você libere o povo, para a gente adorar ele lá no deserto. Aí o diabo falou assim, por que eles querem adorar? Eles estão ociosos. A ociosidade é aquela ideia que eu estou de forma tranquila, eu estou sossegado. Então por que eles estão querendo adorar? Porque eles estão com uma vida tranquila. Eles estão na calma, eles estão na paz, eles estão na prosperidade, eles estão bem, estão trabalhando, estão comendo, estão vivendo. Ainda que não seja do jeito que eles querem, porque eles sentem que tem uma aflição, mas ainda está tranquilo. Olha a estratégia de Faraó. Então vou fazer o seguinte, você vai aumentar o trabalho deles, porque uma vez que eu aumento o trabalho deles, eles trabalham mais, eles não vão conseguir ter tempo para adorar. Então qual é a estratégia? Eu não posso deixá-los adorar, porque quando ele adora, ele está feliz. Quando ele adora, ele está alegre. Quando ele adora, eu perco o terreno. Quando ele adora, ele manda eu embora da vida dele. Quando ele adora, aleluia, o nome do Senhor é glorificado. Quando ele adora, ele se fortifica. Quando ele adora, milagres acontecem, porque Deus gosta de adoração. E quando Deus vê alguém adorando, como disse salmista, Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza quando vem alguém que está numa circunstância desafiadora, mas ele conseguiu transpor, ele conseguiu romper, ele conseguiu falar, Senhor, isso não vai parar, isso não vai me impedir, eu levantarei a minha mão e adorarei ao Senhor. Essas circunstâncias não podem impedir a minha adoração. Você conseguiu entender o que eu quero propor? Eu quero analisar por esse ângulo de que o inimigo cria circunstância para procurar impedir a gente de adorar. Mas hoje o que nós vamos fazer? O nosso trabalho nesse sermão
é procurar identificar quais são elas. Quais são essas circunstâncias que o inimigo procura, aleluia, utilizar para impedir a nossa adoração? Quem está comigo, diga glória a Deus. Então dá mais um glória para me beber água. Com o texto aberto, eu quero discorrer, lendo Salmos 9 e 10, que corresponde a uma unidade pela maioria dos estudiosos. Eu quero oferecer algumas circunstâncias identificadas que procuram impedir a nossa adoração. E a primeira delas, vamos ver se já está funcionando o meu slide. A primeira circunstância identificada que procura impedir a nossa adoração, diga comigo, quando ataques avançam. E esses ataques, eles vêm de vários lugares. Eu não sei se você leu, mas quem sabe não com esse olhar, os Salmos de número 91, é essa proposta. Não temerás espanto noturno, mas seta também que voa aqui de dia. Tinha mortandade assolando ao meio-dia. Tinha uma peste que andava na escuridão. Tinha um mal querendo chegar à tenda dele. O salmista está tendo um ataque de todos os lados. Mas ele tinha uma certeza. Caiu 1000 ao meu lado. Caiu 10.000 à minha direita. E nada aconteceu comigo. Então, a primeira circunstância que a gente identifica nesses salmos é quando esses ataques estão avançando. Porque o problema não é o ataque, é quando você observa que esse ataque está avançando. Então o inimigo fala assim, ó, eu preciso ganhar terreno, eu preciso avançar. Porque essa é a ideia do diabo, é ganhar terreno, irmão. Ele quer ganhar território. Um primeiro território que ele consegue ganhar é a nossa mente. Como está escrito em 2 Coríntios 4. O Deus desse século cegou o entendimento de quem, irmão? Dos incrédulos. O próprio Paulo também dizendo que as armas que a gente tem não são armas carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas que criam na nossa mente. O inimigo quer ganhar terreno, mas Jesus disse que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Se é uma porta, ela está parada. Então, ou seja, se ela não prevalece, significa que a igreja está avançando. Eu vou falar de novo. Quem avança, quem ganha terreno não é o diabo. Quem ganha terreno é a igreja. Eu quero liberar uma palavra para você, querido irmão. Em Mateus capítulo 12, diz que o diabo, quando sai, no caso o espírito maligno sai de alguém, ele anda procurando lugar, ele procura habitação e ele diz, eu vou voltar para minha casa. Olha a ousadia do inimigo, mas quando ele encontra a casa vazia, ele volta. Quando ele encontra um terreno, aleluia, quem sabe está vazio, ele retorna. Mas quando tem o Espírito Santo habitando dentro de nós, o inimigo não consegue ganhar terreno. O versos de número 3 diz isso. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, pereceram diante da tua face. Por que eu digo ataque de vários lugares? Porque olha que diz o verso 5 que está ali, ó. Repreendestes as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Quando os ataques avançam, o salmista fala de inimigos, opressão, ameaça real. O cenário é de um conflito, diga comigo, internacional. Vocês estão comigo? Diga comigo, internacional. Irmão, eu estava procurando e fazendo uma pesquisa. Pensa comigo, onde você mora? Você fala com o vizinho da casa da direita? Fala com o da esquerda? A casa do fundo você também fala? E o da frente você fala? Na época que a gente mais menino, né? A gente tinha alguns inimigos em algumas ruas. Então tinha determinada rua que você não podia ir. Senão os meninos lá iam pegar a gente. Mas como eu era da porrada, irmão, batia em todo mundo. Brincadeira, não era assim não, irmão. Eu sempre fui da paz e do amor. Eu sou pacificador. Estratégia.
O Davi está dizendo o seguinte, que ele tem alguns inimigos nos 4 pontos cardeais. Ele tem. Porque ele tem problema com um povo em Damasco que está no norte. Ele tem problema também lá no sul com Edom, que é uma inimizade histórica. No norte ele tem uma guerra organizada. Ao oeste, que é na faixa de Gaza, ele tem os filisteus, que é uma opressão constante. E ele tem ao leste ataques oportunistas de Moabe e de Amon. Então, Davi, ele está cercado de todos os lados. Os ataques não estão vindo só do norte, não está vindo só do sul, não está vindo só do oeste, não está vindo de todos os lados. E o inimigo entendeu e falou o seguinte, olha, se nós conseguirmos avançar, aleluia, se a gente conseguir avançar e ganhar terreno, essa circunstância vai deixar ele um pouco preocupado, e isso vai impedir ele de expressar a sua gratidão, o seu louvor a Deus, porque ataques externos sempre tentam deslocar a nossa adoração para o medo. Porque quando você vê, é de várias frentes quando vem, sabe, irmão, tem dia que você fala, meu Deus do céu, se você não vigiar, até você, homem, atrapalha, você atripula a sua esposa, e a mulher atripula o marido. Tem dia que até os filhos vêm, irmão, você fala, gente, começou dentro de casa já. Aí você vai trabalhar, aí você já tem lá aquele funcionário, ou aquele amigo seu do trabalho que já começou, foi enviado pelo... E logo no dia do jejum, nunca te ofereceu nada, ele te levou um pão de queijo, você falou assim, nunca me deu nada, hoje quer me oferecer um pão de queijo, miserável. Aí você vê que as coisas começam a dar errado, você está ali tentando arrumar, né? Eu estou furando a parede para colocar o tubo do ar-condicionado, ele furou o cano. Mas ele tinha outro compromisso daqui a 2 horas para atender outro cliente. Aí começa a vir dali de cá, daqui a pouco já começa aquela coriza, fala, não acredito que já estou na prova e está chegando resfriado para mim ainda, Jesus. Aí você vai analisando os contextos, de onde vêm os ataques. Os ataques vêm de todos os lados. Quando a luta aperta, irmão, a sua adoração é desafiada. Eu não sei qual é a frente qual é o caminho ou o lado que o inimigo tem procurado ganhar terreno, porque isso impede a nossa adoração, porque a gente, ao invés de focar em Deus, a gente coloca no medo, os ataques começam a vir. Aí você fala, pastor, você já parou para pensar que tais ataques podem ser alguns impeditivos para sua legítima adoração? Quando você analisa assim, você fala, será que, de onde vêm esses ataques? E ataques às vezes, irmãos, impede a gente de adorar. Mas eu encontrei um homem na Bíblia que ele saiu literalmente da sede que mandou ele para fazer uma obra, aleluia, uma obra missionária. Já Deus te usar, tecladista, toca esse manto aí. Abaixou muito o teclado aqui, querido, dá uma melhoradinha. Você encontra Paulo, que chegou na cidade de Filipe, e ele está andando naquela cidade, do nada surge uma personagem, e diz, olha, aqueles ali são servos do Deus Altíssimo. Mas esse patrocínio e essa proclamação era feita por um demônio, espírito de adivinhação. Onde Paulo chegava, ela dizia, aqueles homens ali é servos de Deus, é homens de Deus. Mas essa propaganda aqui é o diabo que estava fazendo. E a Bíblia diz que ela fez isso por muitos dias, mas teve um dia que Paulo ficou perturbado. Porque quando não é de Deus, você se perturba. Quando não é de Deus, você identifica, olha, está vindo algo aqui, mas não é de Deus não. Parece que está falando uma verdade, mas não é de Deus. E se não é de Deus, você não deve aceitar. Então Paulo repreendeu aquele espírito que dava lucro para as pessoas, porque o espírito maligno também atua, ele fala, é uma entidade, já aprendemos isso. Mas Paulo expulsou e falou, nunca mais você vai entrar nela. E daqui a pouco, meu amado irmão, Paulo e Silas foram lançados dentro de uma masmorra. Primeiro eles foram açoitados e prenderam os seus pés, prenderam as suas mãos, e eles estavam literalmente fazendo a obra de Deus. E quando você faz a obra de Deus, o que você espera? O que você espera? Deus tem que cuidar de mim, Deus tem que me livrar, Deus tem que estar ao meu lado. Mas ele estava na prisão por causa de um ataque, e esse ataque poderia dizer, eu vou impedir esses homens de fazer aquilo que Deus quer que eles façam, que é proclamar, que é estar alegre, que é expulsar
demônio quer fazer a obra de Deus. Então eu vou gerar um ataque na vida dele que vai, ao invés de ele continuar fazendo essa obra missionária, ele vai voltar para o lugar dele de origem. Mas aquele homem entendia o Deus que servia. Por volta da meia-noite, Paulo falou assim: olha, esse ataque aí está tentando nos impedir. Vamos fazer diferente. Vamos transpor essa circunstância. Vamos começar a louvar. Oh glória! E eles começaram por volta da meia-noite a adorar o nome do Senhor. E o inimigo, quem sabe, ficou perturbado do como que eles estão conseguindo adorar. Porque a minha força não vem da circunstância, a minha força vem do Senhor. E o Senhor está comigo. Porque o inimigo vê que esses ataques podem tentar nos impedir, irmãos. Eu não sei de onde tem vindo os ataques, mas você tem que entender que a primeira circunstância que a gente precisa procurar identificar, que tenta impedir a nossa adoração, de onde ela vem. E a primeira é quando os ataques começam a avançar. Aleluia. Mas levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Porque sabe o que o salmista diz? Aleluia. Sabe o que o salmista diz? Lá no versos de número 3. Levante a sua mão, eu quero liberar essa palavra para a tua vida. Ele diz que esses ataques, eles vão retroceder. Esses ataques vão cair. Esses ataques vão perecer. E diz mais, eles vão sumir da sua memória. Tem coisa que está na sua mente que você sabe que te atrapalhou, tem te travado. Mas hoje o Senhor vai entrar no seu subconsciente, vai fazer uma limpeza na tua mente, porque tinha terreno do inimigo aí, mas o Senhor está limpando hoje. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Aleluia! Quem pode aplaudir a Jesus? Essa é a primeira circunstância que a gente identifica, mas no texto não para por aí. Eu trabalho com você a segunda circunstância identificada que procura impedir a nossa adoração. Diga comigo, quando somos acusados injustamente. Irmão, eu não sei se você já parou para analisar, mas pode descer um anjo aqui e falar assim para você: ó, Deus tem obra contigo. Filho, levanta, põe-te de pé, falarei contigo, minha serva, meu servo. Estou contigo nessa batalha, nesta peleja. Levante a tua cabeça, assim diz o Senhor. Quem crê nessa palavra? Crente fica, aleluia, estufa o peito, aquele peito de pombo. Quando ele vai entrar no carro, quem aparece para ele? Um crente, que às vezes está dentro da igreja, um pituruco, sem orientação, desnorteado. Liberou só apenas uma palavra para a tua vida. Meu, você não faz nada para Jesus. Só falou isso para você. Mas o anjo chegou e falou com você com aquela voz de trovão, mas aquela palavra daquela pessoa sem direção, eu não vou fazer mais. Por que ele falou isso? Oxe, o anjo falou para você que está com... Ei, meu filho. Por que a gente tem essa facilidade de uma palavra nos parar, gente? Uma interpretação errônea de alguém que, sei lá, ele fez um diagnóstico, irmão. Ele fez algo, às vezes, sabe, até sem maldade. Mas, irmão, se você for sem direção, você atrapalha a vida de gente, irmão. Você coloca a gente no calabouço. E uma circunstância que o diabo utiliza para tentar impedir a gente é quando a gente é acusado injustamente. Aí a gente fala, ó, pode falar, se eu tiver errado, pode falar. Mas se eu tiver certo, não fale não. Isso é coisa de nordestino, né, irmão? Aprendi, eu não levo desaforo para casa. Se eu tiver errado, querido, eu sou homem, sou mulher para assumir. Mas não diga aquilo que eu não disse, hein? Que não tu vai arrumar para a cabeça. É isso mesmo, aprendi foi com o pai e com maninha. Mãe, pai me ensinou, foi desde berço, tá bom? Eu tenho que ter honra, eu tenho caráter. Tu fica falando de mim? Ó, pastor, inclusive eu vou entregar o cargo. Eu não vou ficar não, pastor. Ó, o inimigo ganha no campo, irmão. Olha a segunda circunstância
Eu quero ler com vocês o versos 13. Porque quando somos acusados injustamente, essa injustiça, ela traz algo para nós, um sofrimento. Versos 13. Diz assim, tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte. Ele estava na porta da morte, mas Deus tirou ele da porta da morte e colocou ele na porta de Sião. Porque essa expressão de alegria, os inimigos estavam vindo de todos os lados. Norte, sul, oeste, leste, estavam avançando. Eles retrocederam, e qual era o ataque deles também? Qual era a palavra? Uma acusação injusta. Mas o Davi sabia, eu sei, Senhor, que o Senhor já se assentou para julgar a minha causa, e o Senhor é justo. O Senhor sabe que eu não fiz, mas o que está me doendo, Senhor, é porque se eu tivesse fazendo, está tranquilo, Senhor. Eu estaria disponível aqui falando, Senhor, eu errei, não era para eu ter feito isso. O Senhor me perdoa, mas estão me acusando de algo que eu não fiz, Senhor. Isso mexe comigo, mexe na minha índole. Eu aprendi com manhinha, com painho. Senhor, eu estou chateado. Isso está trazendo sofrimento para mim. E quando alguém está no sofrimento, ela não consegue levantar a mão para adorar. Ela fica martelando aquilo na mente dela. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Quem sabe você estava na porta da morte como Davi, mas tem um Deus que está no trono. Ele é justo, e Ele diz para você, eu pelejo por você. Então levante a sua cabeça, deixa o cachorro latir, porque se todas as vezes você deres ouvido ao latido do cão, você não chega no final da estrada. Deus está dizendo para você, você tem que se fazer de surdo. Tem momento como Saul, disseram Saul, esse aí que vai reinar sobre nós, esse aí que vai ser o nosso governante. Mas Saul se fez como surdo, porque o Senhor tinha escolhido ele. Por mais que lá na frente ele falhou, mas no momento Deus tinha escolhido. O Senhor está dizendo para você, tem momento que você tem que sair pela tangente, tem momento que você tem que tirar isso. O Senhor está blindando os seus ouvidos hoje. Aleluia! Deus é apresentado como um juiz justo. O clamor surge porque há sofrimento sem causa aparente. Por que a gente sofre? Porque eu estou sendo julgado injustamente, não tem causa. Injustiça tenta nos fazer questionar o caráter de Deus, e isso afeta a adoração. Porque você fala, onde está Deus que não está vendo isso? Sabe quando você está numa situação tão significativa? Deus, onde o Senhor está, Senhor? Para quê? Porque esses sofrimentos, essa acusação, trouxe o que para ele? Irmão, existem formas de amar pessoas. Segundo o Champman, uma delas é palavras de afirmação. Dependendo da sua linguagem de amor, se eu falar para a pessoa que não tem uma linguagem de amor com palavras de afirmação, que é o receber palavras, dizendo, olha, eu te amo. Tem gente que fala a palavra assim para ela, eu te amo. Ela fica apaixonada, meu Deus, me ama. Porque para ele palavra é mais importante. Agora tem outros que não. Você pode falar que ama 1000 vezes, mas o que ele quer? Ele quer ganhar presente. E nada melhor do que entregar um presente quando você manda o Mercado Livre entregar aquilo que ela nem sabia que era para ela. Aí quando chegou um pacote aqui. Eu comprei para você, meu amor. Eu vou melhorar, tá, meu amor? Eu sou ruim para dar presente. Prefiro às vezes dar o dinheiro para comprar. Mas você tem que comprar porque é isso que ela quer. Outras acham que... Acha não. Como que expressa amor? Através de atitudes. Passando um tempo junto. Tomando um açaí do Lamira. Com banana e... O que mais coloca no açaí? Granola. Granola? Sangue de Jesus tem poder. Mas quando você tem palavras de afirmação, e alguém usa palavras, o diabo sabe aonde ele te ataca. Ele sabe quando ele te trava. Porque você gosta de palavras de afirmação. E aí alguém afirma de forma negativa. Ele te derruba, ele te coloca para baixo. E aí isso traz para você, traz um sofrimento. Quando circunstância acontece sem motivo aparente, gera sofrimento. Injustiças faz com que questionemos o caráter de Deus. Tais circunstâncias procuram impedir a nossa adoração.
eu tenho dificuldade, eu vou ensinar você a tomar cuidado para não fazer diagnóstico superficial de vida de irmão e de irmã, tá? Você tome cuidado para você não entrar numa esfera que não é da sua competência. Ah, pastor, mas eu sou especialista em identificar problema. Falou, especialista. Tinha um homem muito rico no Oriente, possuidor de 10 filhos, um dos homens mais ricos do Oriente. Um comportamento ilibado que o próprio Deus fez questão de chamar o diabo para a guerra. Quem chamou o diabo para a guerra, para a luta, foi o próprio Deus. Falou, diabo, está vindo de onde? Eu falei, estou dando um rolê aí. Sou vagabundo mesmo, eu gosto de dar uma volta. Né? Então, se você deu um rolê, você percebeu um homem diferente, né? Lá na terra de Uz. O nome dele é Jó. O homem é diferente, hein, Satanás? Fala aí. O homem é reto. O homem é justo. O homem é íntegro. E ainda ele se desvia de você, que é o mal. Olha o diabo. Às vezes você é engraçado, hein, mano? Isso é engraçado, hein? Quem não vai te servir? O Senhor cercou ele de bem. Você acha que Jó é justo? E íntegro? Integridade com um monte de riqueza? O Senhor dá comida, alimento, alegria para ele. Quem não vai te servir? Você acha que o Senhor é essa última bolacha do pacote? Oh, Deus Todo-Poderoso. As pessoas só te servem que o Senhor compra, que você tem poder. Você dá um monte de coisa para ele. Agora eu quero ver o Senhor tirar, se ele permanece a sua fidelidade. Ah, Satanás. Então vai, toca nele lá. Você quer ver? Vai, toca. Calma aí, então. Na primeira oportunidade que ele teve, num dia, ele quase destruiu Jó. Deus falou, só não mata ele, porque se Deus não dissesse, Jó estava morto. Irmão, a Bíblia diz que Jó pôs a sua cabeça, dobrou o seu joelho e ele adorou ao Senhor. A pergunta é, tinha alguma causa aparente para aquele homem estar sofrendo? E no outro dia, vindo os filhos de Deus falar com o Senhor, veio o Satanás. E Deus falou, chama o diabo para mim ali, chama. Satanás, chega aí. Você não tinha acusado Jó, o meu servo, injustamente? Tá fiel lá. Senhor, mas, cara, assim, pensa comigo. Quando você toca na estrutura, porque a pessoa quando está com fome, irmão, ela chega até a matar. Se tiver com fome mesmo, ela mata cada comida. Pessoa com fome, está na Bíblia isso aí. Tem 2 mães que mataram os próprios filhos para comer ele. Uma matou e falou assim, hoje a gente come o nosso, amanhã a gente come o seu. Aí no dia de comer da outra, ela falou, não vou comer não. Isso aconteceu num período de fome em Israel, irmão. Porque a pessoa, na hora que ela está, a fome bate. Senhor, tocou aqui, já era. Coloca uma enfermidade dele para você ver. Deus falou assim, pode colocar. Só não tira a vida dele. Colocou uma enfermidade significativa em Jó. Irmão, ele perdeu tudo. E ele estava com uma ferida, uma chaga mortal. Eu sempre digo isso, mas eu vou falar de novo. Alguns acreditam que Jó, ele cheirava mal. O cheiro mal atrai abutres, aves, que quem sabe rondavam ele esperando ele cair, porque onde tem movimento a ave não vai. E ele com um caquinho de telha. Imagina aquela coceira. Irmão, sabe quando você quebrou a perna e você está com aquele gesso e começa a coçar? Aí você pega aquela varetinha ali e fica ali tentando, né? Imagine Jó ali com aquele coçando, irmão. Calma. Aí sabe quem chega? Os especialistas em sofrimento. Aí ele chega e fala assim, você já viu o justo padecer? Olha a teologia dos caras. Justo padece? A pessoa que padece está na prova. E quem está na prova provavelmente está em pecado. Jó, fala, o que você fez? Olha o perigo. Agora imagine você que não fez nada de errado. O que ele fez? Foi só fiel. Então tem fidelidade que faz você perder tudo. Tem honestidade, uma vida com Deus que faz você perder tudo. Isso não é sinônimo de pecado. Mas Deus muda cativeiro.
O problema é quando chega os especialistas que fazem análise formados no chat GPT, fazendo análises superficiais de vida de pessoa. Ó, o irmão está com uma enfermidade, provavelmente Deus está colocando a mão, não se posiciona. Ah, você lembra aquele dia que ele fez isso ou aquilo? Provavelmente é Deus colocando a mão. Em alguns casos pode até ser, mas outros não. Você tem que ter de Deus. Chegou os amigos de Jó. Falou: ó, Jó, confessa, Deus é poderoso. E começou. No final, Deus falou assim: Jó, faz uma intercessão. Deus já tinha mudado o cativeiro dele. Falou assim: faz uma intercessão pelos seus amigos, que não vou matar todos eles, porque eles falaram de mim aquilo que não era justo, fizeram uma interpretação errada da vida. Então eu quero liberar uma palavra para você. Tome cuidado na hora de analisar a vida das pessoas. Só porque ela está na prova significa que ela está em pecado, que o Senhor está colocando a mão. Simplesmente é o Senhor querendo levar ele para um novo nível. É Deus querendo mudar de cativeiro. É Deus querendo multiplicar. Estava com 7, Deus está querendo dar 14. Tinha 20, Deus está querendo dar 40. Pai, mas tem hora que o Senhor vai ter que tirar algo que vai doer. Mas o Senhor também deu 10 filhos de novo para ele. A mulher ficou um pouco perturbada. Quem não fica perturbada quando você perde tudo? Como que você vai manter a sua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Como falas uma loucas, fala tu. O Senhor me deu, o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. O inimigo entende que essa circunstância de uma acusação injusta faz você retroceder. Mas Jó é um exemplo. Aleluia. Levante a sua mão que eu vou liberar uma palavra para você, como disse o salmista. Ele diz assim, ó, aleluia: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Eu vou dizer de novo: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Quem conhece o teu nome, esses confiam, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Ele é refúgio para os oprimidos, Ele é amparo para os que buscam, e Ele lembra dos necessitados. O Senhor olha para você. Aleluia. Você observa que o salmista está olhando e falando: essas circunstâncias querem me parar, mas ele conseguiu transpor, ele conseguiu vencer, ele identificou e falou: isso não vai parar. O inimigo não quer que você canta. Eu mandei esses dias na EBA, eu estou estudando sobre batalha espiritual. Eu achava que a batalha espiritual não tinha tanta vestígios na Bíblia, e eu estou admirado como o inimigo trabalha. Jesus falou, eu mandei um vídeo, Jesus falou assim, ó, vamos atravessar para o outro lado. Mandou os discípulos: atravessem para o outro lado, porque do outro lado em Gadara tem um homem possesso de demônio, 2 endemoniados que vivem dentro de um sepulcro, e amarram, prende-o. Ele tumultuava na cidade de Decápoli, que era 10 cidades. Quando os demônios entendem que está chegando alguém para gerar libertação, aconteceu o quê? Uma grande tempestade. A pergunta é: de onde vem essa tempestade? Se posiciona para tu ver. Você tem que começar a identificar que tem coisas que impedem você vir para o culto, irmão. Impede você vir para o culto. Você tem que parar assim, ó: pastor, dor de cabeça me tira do culto? Mas você trabalha com dor de cabeça? Trabalho. E por que só para o culto não dá? Ah, eu estou com dor no corpo, não dá para ir para a igreja. Mas segunda-feira que está com a dor do corpo, piorou, vai trabalhar. Você tem que começar a analisar, falar assim: me programei o dia todo, porque chegou na hora do culto, está dando tudo errado. Por que o diabo quer tirar você do culto? Porque no culto você adora. E quando você adora, você se alimenta. Escrito está em Romanos 4 que Abraão foi fortificado simplesmente por uma coisa: glória a Deus. Um glória a Deus, às vezes tem que pedir para você dar um glória a Deus. Mas Abraão falou: não precisa mandar eu falar glória a Deus, eu já sei que glória a Deus me fortifica. E ele dizia: glória a Deus, glória a Deus. E Deus ia enchendo ele, glória a Deus, e Deus ia encher a ele, glória a Deus. A terceira circunstância identificada que procura impedir a nossa adoração, diga comigo: a sensação de que Deus se afastou, principalmente em tempos turbulentos. Aí já é o Salmos 10. Salmos 10, eu encontrei duas divisões em cada salmo, para até não ficar algo muito longo. Mas o versos primeiro, todo mundo consegue ler ali? Ou pode ler na sua Bíblia? Vamos lá, 1, 2, 3, lê o texto, versos primeiro.
A ideia do salmo é entender que o salmista passou, e alguns ainda interpretando o salmo, Hélio, propõe que do 1 ao 12, ele está expressando uma gratidão a Deus por livramentos passados, mas no versos de número 13 ele já está com uma guerra atual. Se você olhar os Salmos 9, a partir do 13, parece que ele está, os 12 primeiros versos, ele está, Senhor, eu estou agradecendo por um livramento que o Senhor me deu. Os inimigos retrocederam, recuaram, mas eu também estou com uma peleja presente aqui, Senhor. E uma das coisas que a gente vai encontrar agora nos Salmos de número 10, que está dentro do mesmo contexto dos Salmos 1, é quando esses que procuram nos atacar, ao invés de eles recuarem, eles estão ganhando terreno, eles fazem um monte de coisa errada e parece que a vida deles está melhor do que a nossa. E uma vez que você vê que eles falam um monte de besteira, blasfemam e continuam prosperando, a primeira coisa que passa na mente de um salmista é o seguinte: Senhor, onde o Senhor está? O Senhor tem se conservado longe. E principalmente, Senhor, no tempo da angústia parece que o Senhor se esconde. Quando está tudo bem, a pessoa fala, eu sou contigo. Mas quando chegou a prova que eu preciso de você, cadê o Senhor? Esse Senhor me quebra. Se você analisa, esse ponto é central no Salmo 10, quando temos a sensação de que Deus se afastou. Fé verdadeira também passa por silêncio de Deus. Sua análise do momento levou a pedir ajuda, pela audácia dos seus inimigos, que soava que Deus tinha o abandonado, principalmente quando ele mais precisava. Sabe quando você tem aquela sensação de que Deus te abandonou no momento que você mais precisava? Será que essa circunstância não tem dado essa sensação de abandono? E como você consegue adorar a Deus quando você se sente que Ele não está te ouvindo e Ele te abandonou? Como você consegue servi-lo com essa integridade? Você entende como a circunstância, o inimigo é terrível? Me apresente um episódio na Bíblia que você tem o diabo trazendo alegria para as pessoas. Onde você vê o diabo em momentos que o inimigo está trabalhando, as pessoas estão vivendo o melhor. Não tem, irmão. Porque ele veio cumprir alguns papéis: roubar, matar e destruir. Será que em tempos de angústia a sua percepção não fica comprometida, o levando a duvidar do Senhor? O salmista falou: o Senhor está onde? No momento que eu mais precisei. Irmão, isso é muito importante salientar, porque em momentos de sofrimento é automático que o inimigo tenta colocar na sua mente, na sua cachola, que Deus está longe de você, que Deus é esse que permitiu você passar o que você está passando. Ele se escondeu no momento que eu mais precisava. Parece que o céu está de bronze. Eu clamo, ele não responde. Aí chegou o profeta marchando. Eu falei: obrigado, Senhor, você vai entregar. Entregou para a irmã do lado e comigo nem falou. Sabe quando chega o profeta: ei, Deus está te dizendo. Você fala: eu não, você não, é a irmã do lado. Chama ela. Ó, irmã, está falando que sei lá. Falou: Senhor, ultimamente você não está pegando nem resfriado, meu irmão. E louvado seja Deus por isso. Mas você fala: Senhor, eu não sei, pai, é tanta coisa. Tem uma história que você já sabe, mas eu vou contar de novo para você. Que teve uma pessoa que observou, fez uma análise da vida dela, que nos melhores momentos da vida dela, ela estava na praia caminhando e ela via uma pegada na areia. E ela fala assim: eu estou vendo os meus passos e eu estou vendo os passos do Senhor. Então eu falo: Senhor, obrigado. Nos momentos de bonança, momento de prosperidade, momentos bons, o Senhor está comigo caminhando. E como é gostoso você ter essa sensação de que Deus está com você nos momentos da bonança também. Porque momentos da bonança não significa que não vem ataques, mas Deus está com a gente. E ele falou: Senhor, eu fiquei muito feliz, mas teve algo que me deixou angustiado e me fez duvidar, porque eu percebi que nos momentos de mais dificuldade eu olhei e eu só vi apenas uma pegada na areia.
E eu falei: Senhor, como que você me abandona nos momentos de mais, os momentos turbulentos, no momento que eu mais preciso, o Senhor me abandona e me deixa só? E Deus falou: não, filho, não é que eu te abandonei, eu estava do seu lado, é que eu te coloquei no colo, e quando você olhava, aquelas pegadas na areia não era sua, eram minha, porque eu estava sustentando você nos meus braços. Levante a sua mão, querido. Quando você acha que Deus está longe, Ele está mais perto. Pastor, prova que Deus está perto. Ele está dentro de você. O Espírito habita dentro de você, meu amado irmão. Sabe quando você acorda e fala: onde está o Senhor? Ele está falando: olha para você. Eu estou dentro de você, eu falo contigo. E você sabe que o Espírito que habita em você testifica que você é um filho, uma filha de Deus. Aleluia. Essas horas são horas que a gente fala: Senhor, não dá mais, porque eu tenho uma sensação de que o Senhor se afastou, e não se afastou em qualquer circunstância, principalmente em tempos turbulentos. Mas o salmista sabia que essa circunstância estava querendo parar, e eu vou liberar uma palavra para você, como está no versos 12. Se você crer nessa palavra, quiser levantar a mão, levanta. Diz o salmista: levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueça dos necessitados. Quem sabe você achou que ele está distante, uma sensação de abandono, mas o Senhor se levanta hoje, nessa manhã, para dizer: eu cuido dos necessitados, diz o Senhor. E como que Ele cuida? Versos 17: Ele ouve os desejos dos mansos, Ele conforta os corações, e os ouvidos dele sempre estarão abertos. Deus está confortando o coração de pessoas aqui nessa manhã. O Senhor está confortando o teu coração. Você está com uma sensação que Ele te abandonou, mas Ele está próximos. Aleluia. Como? Ouvindo sempre, aleluia, as nossas petições. E é o caminho para o final, trabalhando a quarta circunstância identificada, que procura impedir a nossa adoração. Diga comigo: quando enxergamos impunidades. Gente, se a gente olhar o texto, o verso, os Salmos 10, você vai ver os comportamentos desses infelizes aqui, irmão. Uma análise, você vê ele prosperando, explorando o fraco. Ele está fazendo ataques, injustiça, impunidade invisível. O que é uma impunidade? A pessoa fazer tudo que é errado e ninguém pune. E sabe qual é o pior? Qual é a palavra desses ímpios? Dos inimigos que me perseguem, que me atacam, querendo ganhar terreno. Olha o que diz o versos, aleluia, o verso 6. Olha o que eles dizem: diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Aí você fala: pai, eu estou na prova, e ele nem se vê na adversidade, ele nunca vai ser abalado. Aí vai mais o texto, olha o que diz o versos 11. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca vai ver isso. Sabe aquela sensação de impunidade, irmão? Quando você enxerga impunidade, você vê tanta maldade. Nesse meio de sofrimento, tanta injustiça, irmão, a gente olha para o quadro do Brasil. Porque assim, eu não sei se você sabe, mas existe algumas instâncias na vida jurídica, que é quando você recorre a... Tem algumas instâncias, tem a primeira instância, você pode perder na primeira instância, você recorre à segunda. Você perdeu na segunda, você recorre para a terceira. Eu não sei se a terceira é o Supremo Tribunal Federal já. Não, né? Mas a última esfera, a última instância para se recorrer é o Supremo. Diga comigo: Supremo Tribunal Federal. E o que você espera de um juiz? Imparcialidade. Eu preciso julgar a sua causa, e baseado naquilo que eu estou analisando, eu te condeno ou eu vou te absolver. Mas se eu sou o seu amigo, o que eu faço com você? E se eu não gosto de você? A pergunta é:
existe uma instabilidade nessa hora dentro da justiça? Jesus fala sobre uma ideia de perseverança, que a gente precisa perseverar até Deus responder. E ele conta sobre um homem que era um injusto juiz, Lucas 18. Não temia Deus, não temia os homens e fazia o que dava na sua telha. Não, eu não vou fazer justiça, eu não faço, eu não temo ninguém, é segundo a minha vontade. Mas tinha uma mulher que todo dia falou: e aí, meu adversário está me importunando, você vai fazer justiça? Você vai fazer justiça? Ela ficou todo dia. Teve uma hora que o juiz falou assim: olha, eu não temo ninguém, não temo um homem, mulher nenhuma, mas ela está tanto me infernizando as minhas paciências, que eu vou fazer justiça para essa mulher. Oh, meu amado irmão, Deus está falando, continua perseverando, ainda que você está vendo um monte de coisa errada. Você falou: Senhor, o senhor está onde, papai? Eu estou com a sensação que o senhor está distante, que o senhor está vendo tanta maldade, as pessoas se levantando contra mim, calúnia daqui, calúnia de lá, e eu estou vendo ele prosperando, eu estou vendo ele crescendo, está viajando, mas eu sei que está sustentando 2 mulheres, está vivendo uma vida dupla, está vivendo um monte de situação, mas parece que a vida dele está melhor que a minha. Eu estou na igreja, estou fazendo tua obra, eu estou te servindo, mas a coisa não vai. Eu tentei, eu tive que parar, eu comecei um projeto, não deu certo, eu tentei de novo, parou. E o ímpio fazendo tudo errado, fazendo debaixo dos panos, na corrupção, Senhor, comprando carga roubada, está prosperando, e eu estou fazendo certo, estou dizimando, estou na tua casa, Senhor. Eu não sei se isso me dá força para adorar, mas o salmista sabia de uma coisa: essas impunidades aparentes, vai chegar um dia que o santo juiz, o justo juiz vai se levantar e vai fazer justiça. Quando o mal prevalece, estamos em modo de alerta. Quantas pessoas más que aparentam desfrutar de boas regalias. Aí tu tá trabalhando numa prova, irmão. Aí tá lá o abençoado na praia fazendo altos posts, com aquele copão de 500 ml laranja. O que é aquilo lá dentro do laranja, pessoal? Um homem muito sábio, encerrando a minha participação aqui, que é o Salomão. Ele foi um homem muito sábio. No final da vida dele, ele novo mesmo, ele escreveu um livro erótico. Ele é literalmente erótico. É o livro de Cantares de Salomão. Ele estava apaixonado. E ele tinha 1000. Não, no início do texto ainda ele não tinha 1000. Ele estava no início ainda. Ele estava só com acho que umas 100 e poucas ainda. Oxi, para 1000, para 100, irmão. Cantares, eu acho que é Cantares 8. Vamos ver se eu acho aqui. Cantares 8. Que ele estava começando ainda. Não podia ter muitas ainda. No começo, né, irmão? Se a moda pega, irmão. Vamos ver se é o 8 ou é o 7. Achei, é o 6, versos de número 8. Põe para mim o texto, por favor, dá para pôr? Cantares 6, versos 8. Estava começando ainda. 60 são as rainhas, e 80 as concubinas, e as virgens sem número. Ele estava começando ainda. Só estava com 60 rainhas ainda. Chegou uma hora que ele estava com... Ele chegou a ter 300. E concubinas ele teve 700. Ele estava começando. Diante de todas essas mulheres, ele encontrou uma moreninha. E a moreninha aqui não é de forma pejorativa não, porque nem ela ela não tinha complexo de inferioridade. Ela falou assim: ó, filhas de Jerusalém. Quem é a filhas de Jerusalém? Aquelas meninas, as patricinhas lá da cidade. Não olheis para eu ser morena, é que o sol resplandeceu sobre mim, mas eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Meu cabelo é crespo, mas é como um ouro. Ah, se meu amado soprasse nesse meu jardim e viesse comer dos frutos excelentes. Ela fazendo o convite, o amado falou: estou chegando, eu vou comer desse fruto, eu vou beber esse mel, eu vou devagar, porque eu estou no culto de domingo.
Casais foi ontem. E ontem foi acordo. E sem acordo não tem mel. Está começando ele. Na flor da idade, namorador. Mas chegou um momento, irmão, que ele já está com 300 princesas e 1000 mulheres no total, 700 concubinas. Salomão escreve o livro de Provérbios. Quando ele está ali com a sua sabedoria no auge, escreveu inúmeros provérbios. Mas ele está no finalzinho da vida. E ele falou assim, olha, eu aqui na vida, eu percebi uma coisa. Que é inútil desfrutar da vida e não ter Deus. É vaidade. É inútil. E teve uma coisa que mexeu comigo quando eu estava aqui. Eu comecei a parar e analisar. Põe para mim, Eclesiastes 7,15. A avaliação de Salomão, 7,15. Aqui está no finalzinho da vida já. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade, na minha vida inútil. Há justo que perece na sua, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua. Pergunta, como você resolve esse problema? Quem quer ter uma vida boa aqui, levante a mão. Através da justiça? Sim, mas ele viu o justo perecer. Ou seja, você escolheu fazer o certo, vai dar o quê? Diga comigo, errado. Então vou fazer o errado, vai fazer o quê? Que negócio doido, irmão. O que eu acho que é melhor, pastor? Porque eu estou pagando a conta de luz aqui da minha empresa, R$1.000. Eu vou fazer um gato. Porque é R$1.000 que sobra. Que eu já consigo comprar de matéria-prima para a empresa. Oh, glória, estratégia. Eu estou fazendo certo, está dando o quê? Eu estou fazendo errado, tá? Diz Salomão, eu vi nos dias da minha vida gente fazer coisa certa e dar errado. E eu vi gente fazendo coisa errada e dar certo. E essa impunidade que a gente enxerga, a gente fica, como que eu consigo adorar a Deus? Parece que Deus não se posiciona, meu Deus. Você está onde, senhor? Você foi dar um rolê aí em outros lugares? Está atrás do Thanos com a pedra infinita? Onde está o senhor, pai? Caçando Thanos? Mas sabe o que disse Salomão? Então não é melhor você ser muito justo. Então não é melhor você ser muito ímpio. Porque se for muito... Posso ser sincero? Se você for sincero demais com algumas pessoas, você vai arrumar muito inimigo. Mas se você também for muito mentiroso, você está no sal. Diga comigo, equilíbrio. Você tem que ser o quê? Equilibrado. Vou dar um exemplo para você de equilíbrio. Quando eu vendia produto de limpeza, e hoje quem vende é o Anderson, uma determinada empresa compra toda semana, na minha época, 30 panos para secar os pratos, porque é um restaurante. Eu já dei esse testemunho aqui. 30 panos para secar os pratos. A nutricionista, que é aquele setor da qualidade, diz que não pode usar os panos porque o algodão pode ficar no prato, esses resíduos, então tem que usar o Perflex, é o correto. Mas o Perflex não seca, numa decorrência de muita gente dentro daquele restaurante. Então eles compram o pano. Pergunta é, se você está só secando um prato que está limpo, é só água, qual é a necessidade de você comprar 30 panos toda sexta-feira para fazer essa secagem? Não é mais fácil você colocar para secar e usar o mesmo pano? Um pano na época, que é o pano bom para secar, porque eu tinha algumas possibilidades de pano para você escolher, o mais fraquinho e um pano melhor, ele era na época em torno de R$5. Então você tem ali aproximadamente R$150 por sexta-feira. Se eu tenho 48 sexta-feiras aproximadamente, ou 50 sexta-feira no ano, quanto não daria financeiramente no final do ano? Ele já conseguiria pagar um décimo, já conseguiria pagar... Isso aqui eu estou falando do patrão, mas o patrão não sabe. Aí o cara chega para mim, eu sei esse cálculo, sim ou não? Mas eu sou muito justo, gente, não tem necessidade de você comprar um monte de pano. Compra só esse nessa sexta, vai lá, só põe para secar e usa na próxima sexta. Eu estaria errado? Se você for esse empresário, você não vai ser empresário. Se você querer ser muito justo, o que você precisa, meu querido? Quero 30 pano. Você não quer levar 35, não? Faço até um desconto para você. Irmão, não dá para ser justo, irmão. Você conseguiu entender? Porque
Porque senão você não vai vender. Se você for, eu vou comprar esse produto. Não, mas esse produto aqui, ele faz tudo, não precisa. Não, irmão, eu sou vendedor. Você está conseguindo. O que eu não posso fazer é enganar. Eu estou enganando ele? Ele está me pedindo, eu estou fazendo o quê? Salomão falou, se você for justo demais, o que acontece com você? Você não ganha dinheiro. Eu não fiz nada de errado. Você conseguiu compreender? Eu estou dando um exemplo para você. Eu estou dando um exemplo. Agora, o problema é quando você vê a impunidade do outro lado. E eu vou encerrar. Você fala, pastor, eu acho que a impunidade não gera. Gera. Salmo 73, versos de número 12. Por favor, os músicos aqui. Vem comigo, vamos analisar. Pastor, esse é o líder do grupo de louvor. Quem? O Asaf. Salomão não, Davi colocou ele para ser o líder do grupo de louvor. Gente, sabia que tem momento que o adorador entra em crise? Vamos ver quando o adorador entra em crise? Versos 12. Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em quê? Eles aumentam o quê? A sua riqueza está aumentando ou está diminuindo? Seu silêncio já disse tudo. Versos 13. Na verdade que em vão tenho purificado o quê? E lavado as minhas mãos? Porque o que ele está falando? O ímpio está prosperando, aumentando riqueza, e eu estou fazendo o que é certo, eu estou purificando em vão o meu coração, minhas mãos lavado na inocência. 14. Pois todo dia tem sido afligido e castigado cada manhã. O salmista está falando, ele está bem, mas todo dia o Senhor põe a mão em mim, Senhor. Afasta, Senhor. Todo dia um tapa, todo dia uma prova, todo dia uma luta, todo dia uma notícia ruim. Nem no culto, estão me ligando no domingo para me pagar a conta. 15. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. 16. Quando pensava compreender isso, o que ele ficou? Gente, eu estou trabalhando aqui o último tema, que é a quarta circunstância identificada que procura impedir a nossa adoração, é quando a gente enxerga impunidade. E quando você enxerga impunidade, você tenta pensar e compreender o que gera em você. Eu fiquei perturbado, continua. Até, diga comigo, divisor de águas. É quando você vem para o culto. Não, você não entendeu. Põe o versos 2. Põe o versos 2. E dá um dó maior para mim. Quanto a mim, os meus pés quase. Pouco faltou para que escorregasse. Ele não desviou. Quase. Pouco faltou para mim. Aí ele dá um motivo. Porque eu tinha o quê? Comecei a ver a prosperidade de gente errada que está na impunidade. Eu olhei para mim, Deus todo dia me dando tapa. Eu chegava, era tapa, outro tapa, era tapa. Prova ali, luta aqui, enfermidade no filho, não sai do poço da UPA, remédio, não sei o que, diagnóstico, situação, briga na família. Senhor, eu estou num caos, eu estou numa situação. E eu comecei a olhar, os meus pés quase escorregou, Senhor. Eu comecei a olhar, eu falei, eu estou em vão servindo, fazendo tua obra. Põe o versos lá, eu acho que é o 12, né? É o 15? Vê se é o 15. É o 15, vê se é o 15. É o 16, será? É o 16. Até que entrei no santuário. Quando muda? Quando o cenário muda? Quando eu entro, mas tem gente que está aqui, mas ainda não entrou no santuário de Deus, porque o santuário de Deus na época era dividido em 3 compartimentos. Tinha um lugar do ato,
de um lugar santo, mas a presença de Deus estava no lugar santo dos santos. Tem gente que até entrou na igreja, mas não entrou na adoração, porque as circunstâncias impedem ele de se alegrar. Porque você já viu, aí você vai para Angola, o angolano, só que ó, o angolano, ó, a alegria do angolano, feliz para adorar a Deus. Aí tem esse crente aí, com essa boca cheia de dente, não consegue abrir a boca nem para respirar. O inimigo tentando impedir, falou: olha, eu consegui. Ele está no culto, mas não está no culto. Ele está dentro da igreja, mas não entrou dentro do santuário. Mas o Asaf falou: quase eu desviei, mas quando eu fui para o culto, oh glória, quando eu fui para o culto, aí Jesus abriu meus olhos, aí eu entendi o fim deles. É por isso que disse Abacuque: eu vou liberar uma palavra para você aqui, está no final. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quem pode se levantar nessa manhã? Essas circunstâncias não impedem a adoração por si mesmas, elas apenas revelam onde está a nossa confiança. Eu vou falar de novo. Essas circunstâncias não impedem a adoração por si mesma. Essas circunstâncias não impedem a adoração por si mesma. Elas apenas revelam onde está a sua confiança. Se a sua confiança estiver nas coisas desse mundo, os ataques vão continuar crescendo. Você vai continuar sofrendo pelas acusações. Você vai ver as impunidades e você vai ter uma sensação de que Deus está distante. Mas Asaf disse: eu fui para o culto, e no culto Deus abriu meus olhos, no culto Deus me renovou. Ele me renovou.